Programa não recomendado para menores de 12 anos. Recriando o primeiro mouse de mesa da Apple. 25 anos do MP3 e do Windows 95. Ressuscitando um MSX zero. Baralhos! Temos baralhos! Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro, seu podcast de notícias, leitura de comentários, fofocalhada, de baralho do Retrocomputaria. Eu sou Ricardo Pinheiro, como você pode imaginar, estamos começando com o episódio número 63. 63, se eu lembro, deixa eu ver se eu nasci em tabuada, é 7 vezes 9, não é um número primo, então não temos piadinhas agendadas para 63. Quem mais que está aí nessa mesa de uma forma desconhecida? Eu, Juan Carlos Castro. Eu, César Cardoso. Eu aqui, Giovanni Nunes. A mesa é quadrada, Ricardo. Não é tão desconhecida assim. Esta mesa tem o formato da pista que vai ser usada na segunda corrida do Bahrein. Um quadrilátero meio torto. Tá bom. Na verdade, eu ia falar que o 63 é 11.111, né? Tá, tudo bem. Em binário poderia ser, né? Então. Fazer isso. Em hexadecimal vai dar o quanto? Peraí, 64F vai dar 3F? É 3F. 3F. Então nós começamos com 2020 das efemérides, como não poderia deixar de ser, e nós temos nesse episódio duas efemérides de 25 anos. Jovens, as efemérides de hoje são jovens. Primeira delas, 25 anos do arquivo MP3. Da extensão MP3, da ponta MP3. Por que isso? Porque o formato MP3 ele é um pouquinho mais velho. Ele vai pegar, daqui a alguns anos ele vai aparecer na efeméride de 30 anos, porque ele é de 1993. O codec, né? Vai ser mais exato. Isso. A forma de codificação do áudio, porque o MP3, né, o MP, como é que é? MPEG Layer 3, né, ele era o formato de áudio. Isso, que ele era o formato de áudio dos arquivos dos arquivos de vídeo MPEG. E se você, jovem, não sabe o que é MPEG, vai descobrir. Wikipedia tá aí, é sua amiga. Na hora que você pega um arquivo de vídeo e ele vem no formato MP4, é isso, tá? Não dá spoiler. O formato, a extensão do MP3, né? Aí vem aquela coisa toda, criação do Instituto Fraunhofer da Alemanha, né? Para quem não lembra, a questão da patente, né? Então, o Instituto Fraunhofer comprava $1 de quem produzia um produto que fabricava, trabalhava com o formato MP3, né? Esse é aquele cara do SS Malibu? Não. Esse é outro. Esse é o Hasselhoff. Quase igual, deve ser primos. Esse aí eu conheço como Michael Knight, tá? Eu não conheço como cara da SS Malibu, eu conheço como Michael Knight. Os fortes entenderão. Então assim, foi um caminho longo para chegar, né? Então a ideia era fazer um codec para você codificar áudio de alta qualidade em um bitrate baixo. Lembrar que nessa época, em 1995, o HD era uma coisa bem mais cara do que atualmente. Então, por exemplo, tem uma tabelinha na matéria que está lá no Hackaday, falando dos 25 anos, que ele coloca o seguinte, que o custo de um HD em 1995, ele custava 22 centavos de dólar por mega. Então, se você salvasse um CD de música de 700 megabytes em um HD sem compressão, você estaria gastando o equivalente a $154. Tá? Vale mais a pena comprar o CD. Exatamente. Essa era a ideia. Assim, 10 vezes, assim, sem contar o CD, né? Que dependendo do CD, se uma coisa mais específica, o custo vai lá nas cucuias, né? Vai mais alto ainda. Então, tanto que o MP3 só veio explodir na consciência popular alguns anos depois, né? Lá por 1999, que tanto os HDs estavam mais baratos e com mais capacidade, quanto as CPUs também estavam com mais poder de processamento para poder tocar as músicas sem glitch, deixando você fazer alguma coisa no computador. E fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo, né? É o mais importante. E também nessa época surge o gravador de CD. Sim. E o Ricardo vai lembrar que ele teve um Mojo. Sim.
E a coisa mais irônica do MP3 em si... Eu acho que eu teve um mojo. Você teve um mojo, sim. Você pegava um CDRW e anotava em lápis e riscava depois com as músicas. Eu tenho um mojo. Eu não tive. Eu tenho um mojo. O mojo é um player é um Discman da TDK que ele tem... que ele exibia as tags ID3 na tela. Inclusive, era um LCD com display azul. Eu acho que ele ainda tá aqui guardado no armário. É retro? Agora que você falou do mojo, eu lembrei. Eu usei muito esse aparelho. Ele era muito bom. Ele, não sei nem se ele tá funcionando. Esse é outro. Tempos atrás eu achei uma caixa aqui do lado da caixa de som do aparelho de som e eu fiquei me perguntando de onde era aquele carregador. Eu me lembrei do meu Discman. Mas o que eu ia falar do MP3 é que a parte mais irônica da história é que o formato de áudio MP3 ele não funciona bem justamente com o idioma alemão. Tá na especificação. Por conta das características do falar em alemão. Da fonética, né? Tudo bem, o ADPCM não funciona direito com línguas orientais por conta da variação de tons que eles usam na hora de falar, e se não falha a memória, o Wave padrão ele não funciona bem com as línguas eslavas. Nossa. Melhor pro Rammstein, né? Menos chance de terem qualidade nos MP3 pirateados deles. Pois é. Então, assim, daí veio, né, nesse caso, em 1990, porque a gente fala em 1995, foi porque o padrão foi publicado, os resultados do padrão no padrão MPEG 1 em 1993, mas em 1995, foi 14 de 1995, a equipe decidiu que os arquivos receberiam a extensão .mp3. Então, vale a pena vocês darem uma lidinha nessa matéria que está no Hackaday, que ele fala do padrão, ele traz vários exemplos, traz alguns momentos para o pessoal sentir saudade, tipo Music Match Jukebox, né, que dá para ripar CD, o Winamp, que até hoje a interface é saudada, eu gosto muito. Nossa senhora, uns dias atrás eu redescobri o Audacity. Exatamente. Nossa, que saudade. O Audacity é um player para Linux. Ele é um fork do XMMS, que estava em voga no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e do qual eu particularmente era o tradutor para PTBR dele, mas o Audacity é igual, é aquela interfacezinha do Winamp sem tirar nem pôr. Nossa senhora. E assim, o legal, eu já usei. Tem versão para web. Não, esse é o WebAmp, coisas do archive.org e do Jason Scott. Eu já usei o Audacious, coisas que eu uso o Audacious, tipo, ele tem a opção de se instalar várias extensões para vários formatos de arquivo, não só MP3, e eu já usei para gerar episódio de Retro Hits, tipo, eu peguei a música no formato original, na extensão original, eu usei o Audacious para tocar a música e ele salvar em Wave, para depois eu poder gerar os Retro Hits. Então, assim, ele é um player assim, muito, muito completo, e com aquela interface do Winamp. Igualzinha a interface do Winamp. A diferença de tom, de cor, que ele, o foco mais, em vez do verde, ele usa muito mais o azul. Mas para quem gosta da interface do Winamp, eu sou um desses que gosta, sim, fantástico. Assim. Para mim é o meu player de música. Não tem Rhythmbox, não tem Spotify, não sei o que. Eu só uso um outro para poder ouvir música online do Deezer, mas assim, a música que é MP3 que tá no computador é ele. E ele tem uma coisa que eu acabo usando muito pra gente com o episódio. Eu quero saber quantos minutos tem fazer a soma dos minutos de uma certa quantidade de arquivos. Então, por exemplo, quando eu preciso saber quantos minutos nós já tivemos, quantas horas de retrocomputaria já estão publicadas, eu abri todos nele, esperei ele contar e fui lá ver a contagem. Quanto tempo de vida nós e vocês, ouvintes, perderam? Na palestra da Retro. Quanto tempo de vida de vocês nós consumimos? Na palestra da Retro Rio eu falei, dá em torno de um pouco mais de 20 dias de áudio ouvindo a gente. Se vocês resolverem ouvir todos os episódios publicados, vocês vão ouvir um pouco mais de 20 dias de áudio da gente falando no ouvido de vocês. Gente, valendo o MSX, quem conseguir fazer esse primeiro ganha. Quem vai dar o MSX pro sorteio? Você? O cara não vai se resistir mesmo, então. É mesmo. Então, assim, é uma matéria muito interessante. Voltando à matéria, muito interessante. Tá? Várias coisas que foram marcantes da época. O Juan já citou o Napster, lembrar de Audio Galaxy e outras coisas assim, né? Outras coisas. Os primeiros players de MP3 portáteis, como o PMP 3000 da Diamond, né? O Real PMP 3000. O César teve um da. Você teve qual, César?
eu tive... Era da Daewoo? Não, Daewoo não, era... Não era daqui? Era caralho. Agora eu não lembro qual era a porcaria da... eu tive um Hip Zip da Omega. Eu tive esse Mojo que eu ligava no som do carro. Depois de muito custo eu consegui trocar o som do carro e botar um aparelho, um da Kenwood, pra poder tocar os CDs direto. E eu usei aquele player até o player pichar. Mas, gente, se a gente continuar, se a gente não se controlar, a gente vai ficar falando de MP3 até consumir mais de um mês né? Então vamos para a nossa próxima efeméride, que ela começa com Enquanto isso, em Redmond, 25 anos de Start Me Up. Opa, não, a música é mais antiga. 25 anos do Start Me Up Again and Again and Again, porque às vezes ele não instalava de primeira. Pois é. 25 anos do nosso ponto de corte, 25 anos do Windows 95. A primeira versão desse famoso firmware de videogame, né? Também. Enfim, e aí o pessoal fazia a festa, aquela coisa, fazia a festa, e 3 conhecidos nossos participaram da festa. O Benji Edwards trouxe o bolo, né, com um texto dele sobre como o Windows 95 transformou a maneira que a gente usa o computador. O Benji Edwards, nesse arquivo, ele diz uma coisa que não é exatamente verdade, é uma suavização da verdade. Ele diz que o Windows 95 dava o boot numa interface gráfica, apesar dele ter embaixo do capô um kernel avançado de MS-DOS. Na verdade, não era só um kernel avançado do MS-DOS, era o MS-DOS todo. Havia um MS-DOS inteiro, com utilitário, com linha de comando, com tudo. Sim, era o 2.7. Nesse ponto, eu acho que ele não é só a visão nossa que faz sentido. Por quê? Porque, apesar de você ter todo um MS-DOS dentro dele, com tudo que se espera de um MS-DOS... ele só não tinha o DOS Shell. Além dele não ter o DOS Shell, a Microsoft ela começou além de você não conseguir botar direto, ela fez modificações dentro do próprio MS-DOS para você poder, para ele servir de loader do Windows 95, né? Do 95 depois do 98, enfim. Mas 98 a história não nos interessa. Nesse ponto eu acho que não é só a suavização da verdade, Juan, porque realmente ela precisou avançar um pouco da arquitetura do MS-DOS para poder, né, servir de kernel para uma cacetada de coisas que ela colocou nos 95 e depois de 98. Resumão, ela aumentou a quantidade de gambiarra. Quando eu digo que não é exato, é porque não é só o kernel. Tem tudo, tem todos os utilitários. Na hora que você bota comando não documentado no arquivo de configuração para ele não carregar a interface gráfica, o que você tem sem tirar nem pôr, um MS-DOS absolutamente completo, MS-DOS 7.0. Então, na verdade, o último MS-DOS não foi o 6.22. E, na verdade, também não foi esse, porque no Windows 98 havia um DOS 7.1 que era o mesmo esquema. Sim, inclusive o Steve Toulouse, ele comenta isso no livro dele, né? Quando ele conta do Windows 95, né? Porque ele trabalhava no suporte da Microsoft. E a melhor história é quando os caras... Ele conta que ele era terceirizado, parece. E eles não podiam copiar o Windows, eles queriam copiar o Windows e levar para casa. E conseguiram convencer um cara a fazer isso, e o cara fez, morrendo de medo de ser pego e ser mandado embora. E no dia que o cara fez isso, foi justamente o dia que a Microsoft liberou para os funcionários copiarem o Windows 95. Mas... Ou seja, o cara copiou lá, morrendo de medo, de disquete, falando que estava fazendo um backup de uma máquina. Mas espera aí, que isso é só, né, o primeiro. Né? Uhum. O Benjamin chegou com o bolo. O Neozid puxou parabéns. Né? E o texto do Neozid é um pouquinho mais polêmico. Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! Porque ele começa dizendo claramente, né, a computação de 32 bits chegou para as massas. Apesar de incrivelmente frail, que não vou procurar agora, pelos padrões atuais, o Windows 95 cumpriu as promessas do OS2, dependendo, obviamente, dos seus aplicativos e drivers. Apesar do OS2 ter o Int 13.sys para passar chamadas de disco para uma máquina
V86 que usava o acesso de BIOS, né, acesso de disco na BIOS, para permitir que tivesse o acesso que as aplicações acessassem disco, pela maneira que estavam acostumadas, a Microsoft, Windows e a IBM pararam por aí. Elas não deram a oportunidade, não fizeram com que o OS2 pudesse rodar os drivers do MS-DOS. O Windows 95 podia. Que eles tinham acesso ao código-fonte. É óbvio que isso é o grande calcanhar de Aquiles no Windows 95, do 98. Porque o mundo do driver MS-DOS era um mundo que partia do princípio que você podia fazer o que você quisesse, que ninguém estava nem aí. Mas, por outro lado, como ele comenta, você podia utilizar todo o seu hardware, né, já existente, simplesmente utilizar ele no Windows 95, coisa que no OS2 sempre foi extremamente complicado. Assim, o OS2 ele rodava direto em modo 386, né? Direto, já na hora do boot. Para você rodar as aplicações de DOS, ele usava os recursos de VM do próprio 386, que é uma máquina. Tipo assim, o 386 ele sabe virtualizar um 8086 dentro dele, né? Tudo bonitinho lá, isolado e tudo mais, que é o que era utilizado para executar aplicações de DOS. Aliás, esse cara também era utilizado pelo DOS-EMU no Linux e outros Unix para fazer a mesma coisa. E ele comenta um pouco abaixo uma coisa que é muito interessante, que apesar do maior problema dos 95 era não ter um stack TCP/IP por padrão, mas o Windows 95 já vinha com um stack dial-up e um stack de rede, coisa que você não tinha, por exemplo, em outros sistemas operacionais. Por exemplo, o DOS2 você tinha que ter por fora. Era aquela rede da Microsoft, né? Não, ele tinha uma pilha de CP/IP que acho que aqui não tinha, o original não tinha, não. Não, o 95 eu tô falando. A primeira versão do 95, ela tinha a pilha de rede, a pilha LAN, né, então você podia colocar no Ethernet, etc e tal, e uma pilha de dial-up. O TCP veio depois. A pilha TCP/IP entrou no Windows 95 depois, assim, por padrão, entenda-se por padrão. Com SR2. No SR2, quando ela desiste, começa a desistir do MSN como competidor da AOL e passa a utilizar, assim, a estratégia dela em cima do Internet Explorer. Sim, mas esse é um ponto muito, muito interessante, porque... César, aliás, o próprio Windows NT, que foi lançado acho que 2 anos antes, também não tinha TCP/IP. Não tinha. Tinha pilha de rede, mas não tinha TCP/IP. Tinha, a Microsoft ainda tinha um pouco da síndrome... Da síndrome do? Not invented here. Não foi inventado aqui. A Microsoft... O mundo PC em geral levou um tempo para adotar o TCP/IP. E o Windows NT 3.5 era uma coisa que, tipo, eu vou usar numa rede local. O competidor do Windows NT era Novell, era Network. Não era, assim, ninguém pensava na época do Network, vou botar um TCP/IP. Não, o cara usava o Network lá, o cara usava Lantastic, se o cara tivesse o DBS. Deixa eu ser polêmico, ninguém na Microsoft pensou que o Windows conseguiria competir com qualquer coisa do Unix, pronto. Né, ali era a Microsoft contra a Novell. E eu acho que é um ponto muito interessante, porque se você for observar um dos sucessos, talvez, do Windows 3, do 3.11, foi quando lança a versão definitiva, que é o Windows for Workgroups, que você tinha ali já de saída um stack LAN pro teu Windows 3. Então você conseguia minimamente, por exemplo, com mínimo esforço, sei lá, se conectar a uma rede. Com o mínimo de vela preta e galinha na encruzilhada, conectar suas máquinas em rede. Coisa que era praticamente impossível na versão original do Windows 3. Dos 3.1, 3.1. Essa rede própria que a Microsoft usava, essa rede do Windows for Workgroups, do início do Windows 95, ela é descendente direta de uma rede da IBM que ela vendia junto com as placas de rede para os primeiros PCs, lá no iniciozinho dos anos 80, 82, 83. Era IBM PC LAN Pro. A LAN Manager, né? O LAN Manager veio depois, o LAN Manager... veio depois. Mas eu vou voltar mais ainda pro passado, Juan, e lembrar que o protocolo
de rede utilizado no Service Message Block, no SMP, ele foi originalmente desenvolvido para ligar computador e via porta serial. Acredito. Cara, porque a porta serial era que as pessoas, assim... Era o que as pessoas tinham. E a internet era cara pra burro. Em 95, se não falha a memória, por volta de 95, uma placa de rede custava uma ISA, né? Bem chechelenta. Você ia pagar brincando $100 por uma placa de rede. A placa de rede da IBM, desse Prilam 82, ela não era Ethernet, ela tinha um conector BNC bizarro, era uma coisa totalmente proprietária, também não era nenhum dos padrões que havia na época, tipo Token Ring, ou seja lá o que era, uma coisa própria lá da IBM, provavelmente herdada de arquitetura de mainframe. Você tá me passando aquelas plaquinhas de conexão de mainframe que usava cabo coaxial. Mas vem cá, isso aqui realmente é um podcast Windows 95? Tô ficando entediado. Peraí. Tem mais coisa ainda? Tem. Assim, teve o bolo, teve o parabéns e, obviamente, todo aniversário tem aqui. Tem o discurso. Com quem será que vai casar? Meu Deus, tem sempre o tiozão. Né? Tem. Nesse caso, e no caso é a tiazona. Tiazona, né? No caso é a tiazona, porque o discurso foi feito pela Jenny List em um artigo no Hackaday, em que, além de, assim, né? E aí, basicamente, eu queria destacar um parágrafo bem polemiquinho. Mamilos! Quando ela fala sobre a interface gráfica no Windows 95. Utilizar o Amiga Workbench depois de 25 anos me faz lembrar que um add-on essencial para o Workbench da época era um pequeno utilitário que que te dava o foco da janela quando você passava o mouse por cima. Tipo, permitia o acesso aos menus pelo botão direito, né? E permitia você jogar as janelas em foco para frente, né? Boas GUIs não precisam ter suas falhas consertadas por utilitários para impedir que sejam chatas. Essas GUIs, para utilizar o termo da própria Apple, simplesmente funcionam. Eu acho que a Jenny tem um ponto, né? Assim, queira ou não, apesar, assim, uma coisa, a Apple sempre foi o padrão ouro de interface gráfica. E aí eu acho que o Windows 95 principalmente traz uma série de pequenas mudanças, e aí também acho que serve também para ser nosso ponto de corte, que tornam absolutamente todo o resto que não é Apple, ou seja, eu estou falando tanto de Amiga Workbench como do próprio RISC-OS e etc e tal, incrivelmente datados, porque você não conseguia fazer uma série de coisas que a gente considera, tipo, tá no sangue de todo mundo. Tipo, aquelas GUIs de Unix, Motif, etc. Todas elas passaram a ser problemáticas. Cara, não sei o que, cara, tipo, se você não é como a Apple, que durante muito tempo achou que só precisava de um botão, desculpe, se você tem isso inclusive botões e você só usa um, você tem um problema na sua interface gráfica. César, isso é uma coisa interessante, né? Quando em 95 a Microsoft lembrou que o mouse tem 2 botões. Na verdade, houve uma briga, né, no meio da década de 80 com os mouse padrões de mouse padrão Microsoft, mouse padrão IBM, que o da Microsoft tinha 2 botões, o da IBM tinha 3 botões. Eles brigaram entre si para definir o que foi definido um padrão, né, que a Microsoft ganhou nessa briga, só que ela no final ela só usou um botão. E ela ficou assim oficialmente até o 95. E realmente faz uma diferença brutal no final das contas. Você consegue. Você vai usar o mouse, você até consegue sem a rodinha de rolagem. Mas você não consegue viver sem menu de contexto. Não tem como. Sim, mas você sabe que a Apple resolveu isso, né? Ctrl, clique. Você segura Ctrl e clique. Você acabou a usabilidade, facilidade. Você tem que levar seu outro braço pro teclado. Isso é gambiarra. Mas aí foi uma decisão da Apple. Tipo, durante muito tempo o Power User de Mac sempre foi um utilizador hardcore de teclado. O mouse era um mero detalhe, o mouse é só para apontar. Então, simplesmente você utilizar Ctrl clique para ter o teu menu de contexto era simplesmente uma coisa a mais. Agora, é uma solução, né? Até porque o usuário de Apple ele sabe de cabeça como acessar os menus de contexto, tipo o Option I para informação, Option O para abrir arquivo, Option O S, Option Q para se fechar.
ele sabe de cabeça como acessar tanto funções quanto submenus de contexto da aplicação dele, e tudo é padrão. O melhor exemplo disso é o Scott no Star Trek 4, usando lá o Mac só com os dedinhos. Hello, computer. Assim, então, se você observar com todos os problemas, e o Windows 95 tinha problemas arquiteturais básicos, né? Que era, né, basicamente, que era o fato de que do nada você ia lá, ganhava um BSOD, e, enfim. E a fortaleza de você precisar poder utilizar o WDMS-DOS significava que você em algum momento o driver ia voltar para morder seu calcanhar. Eu acho que no final das contas tem também esse lado de que todas as interfaces gráficas que vieram depois tiveram que correr atrás. No final de contas, se você for olhar, por exemplo, né, um dos motivos da compra, uma das consequências da compra da Next pela Apple foi que o macOS 10 pôde se modernizar. E aí eu acho que qualquer usuário de Mac vai, a não ser que ela seja muito tradicionalista, vai concordar comigo de que é uma diferença de usabilidade tremenda entre o macOS 10 e o System 9, 8, etc e tal. As próprias interfaces Unix tiveram que se adaptar a esse mundo. Tanto é que a gente superou. Ninguém mais usa CD hoje em dia. Só pra pousar de hipster. Só pra pousar. Ou então você tem uma máquina da época. Então, assim, eu acho assim, nesse momento, acho que até um pouco. Agora falando de 95, falando dessa festa, porque é o nosso ponto de corte. Eu acho que a gente precisava, né, falar um pouquinho. A gente vai falar de Windows, dos primeiros 10 anos do Windows, vai ter um episódio sobre isso. Tá realmente na nossa lista de promessas. Achei que ia ficar só junto com o episódio de consoles. Não, vai estar na nossa lista de promessas. Cara, assim, episódio de consoles a gente vai ter que fazer um crossover. Né? Enfim, e inclusive a gente... Aliás, Ricardo, uma coisa que a gente vê no episódio... O dia que a gente fizer o episódio do Windows, vai ter que trazer um convidado, né? Qual convidado? Bill Gates. Cara, no mínimo. Só topo gravar um episódio de Windows com o Bill Gates aqui. Não, vamos chamar o Steve Ballmer para ele berrar developers ao vivo e a cores no nosso podcast. Cara, assim, tipo, eu acho mais fácil então o Raymond Chen. Putz, cara, eu sou fã desse cara. Né, eu pago pau pra esse cara. Eu acho que a gente podia tentar. Mas eu acho que a gente pode pensar em mais um episódio onde falar de Windows 10 primeiros anos, talvez falar com uma pessoa mais próxima da gente, que é o Lars Vasconcelos. Sim. Cara, concordo plenamente também. Mas enfim. Vamos seguir adiante? Cara, quem é que chama os Zeus agora? Alguém sumona os Zeus aí. Cláudia, chama o bicho aí. Rise from your grave. Já que a gente falou de Apple, né? Falamos de Apple, falamos de mouse, inclusive, né? Isso aqui é interessante, é um projeto para manter a história do G5431. Fogo. Que foi o primeiro Apple Desktop Bus, né? O primeiro mouse Apple Desktop Bus da própria Apple, né? O padrão ADB ele surge acho que ele surge no Apple II GS e depois é adotado pela equipe do Macintosh como forma padrão de você conectar teclado, mouse, tinha umas outras coisas que você conectava dentro, né, usando essa porta. Agora de cabeça eu não estou conseguindo lembrar. Era quase o USB da Apple. Era uma USBzinha. Acho que joysticks também se você podia conectar por ADB. Dispositivo de entrada e saída, né? Por que eu tô falando que é o primeiro mouse ADB e não o primeiro mouse da Apple? Porque antes disso a Apple lá chegou a lançar acho que é MO101 ou M0101, que é o mouse dos Apple II. E na verdade, os mouses, porque a Apple ela lançou diversos modelos internamente diferentes, mas externamente todos chamados MO101, né? Eu tenho inclusive 2 aqui. Mas mouse em máquina de 8 bits estava muito longe de ser uma coisa universal, né? Uma coisa de nicho, de minoria. Algumas aplicações da Apple até usavam o mouse, né? Tinha mouse até para coco, mas era uma coisa exótica. Porque tinha algumas aplicações que precisavam usar. No caso do Coco, tudo bem, tinha aquela gambiarra lá de ligar em 2 portas, né? Usar de cassete porque a joystick não tinha resolução suficiente. Faltava bit. Nossa. Exato, faltava bit. Todo mundo tinha mouse na época quando começou a pocar. MSX tinha mouse, Apple, todo mundo tinha mouse. Mas era minoria. Pro MSX também era uma coisa exótica.
Quase ninguém usava. O mouse que teve o MSX é aquele mouse de rodinha da TPX aqui no Brasil. Eu tive esse mouse, não sei onde o meu foi parar. E para outras plataformas, assim, mas a mouse na época era uma coisa exótica, uma coisa como você falou mesmo. Era algo quase que inédito. E o que esse cara recriou, basicamente, foi o formato, o gabinete é o case. Ou seja, você pode fazer ele ofereceu esses arquivos para você botar na sua impressora 3D, seja lá que for que equipamento que você seja, para você, seja lá qual for a máquina que você usar, você ter aquele fio do mouse original da Apple. Isso aqui tem uma coisa interessante. Hein, Juan? Isso aqui tem uma coisa interessante. Esse mouse aqui, se eu não tô lembrando, é uma coisa muito comum que acontece com esse modelo de mouse. Atenção, usuários de Hotbit se sentirão solidarizados, né? É o cara perder a tampinha da bolinha. Isso aí meus alunos adoravam roubar nos mouses. Não, porque essa tampinha aqui, não só a tampinha, né? Porque só perdia essa tampinha. Ele não conseguia mais usar o mouse porque não conseguia fixar a esfera. E o interessante também disso aqui, que eu acho que a esfera ela tem um tamanho um pouco diferente, ela é um pouco maior. Então assim, não adianta você colocar qualquer bolinha de mouse. Tanto que eu cheguei a doar um mouse desses aqui, justamente porque ele estava sem a esfera e sem essa tampinha. E o cara falou, pô, obrigado sim, porque minha máquina estava sem mouse, mas tudo bem, depois eu dou um jeito de consertar essa parte. Então, vamos passar os reparos? Vamos. Então, vamos lá. Hello, Cave Dwellers. O Retro Man Cave publicou no mês passado, nesse mês que passou, a segunda parte do processo todo de restauração do Atari 800 XL, né, que ele está fazendo, ou seja, você sabe que irá virar um terceiro vídeo em breve, né? Gente, o que é aquilo que o cara fez? Ele desmantelou tudo, ele fez Retrobrite na inscrição das teclas. Vindo do Retro Man Cave, não duvidaria, não. E dessa vez ele fez Retrobrite no sol, porque ele tinha sol. Eles estão em período de verão lá, né? Então, um daqueles poucos períodos. Eles têm poucas horas de sol na Inglaterra. Aqueles 40 dias que tem sol na Inglaterra. Esse ano o verão caiu numa quinta. Por aí. Então ele fez lá, pô, legal. O terceiro vídeo ainda vem por aí. Esse vídeo foi só cosmético, né? Ele sempre desmantelou o Atari 8 bits, ele desmontou todo o teclado, desmontou o case, desmontou tudo que podia e não podia, e começou o trabalho chato e irritante de lavagem e Retrobrite. E claro, o outro mais irritante é ter que remontar o teclado, né? Todas as molinhas. Ai, meu Deus, nem me fala. Aí fala de teclado remontar, eu me lembro do teclado do Paxson. É pior que o teclado do Turbo R? Cara, não sei, o teclado do Turbo R também é insuportável. Não, o Paxson é pior porque quando for fazer manutenção, vai ter que dessoldar todas as... soldar tudo. É porque é o seguinte, o teclado do Turbo R eu acho que ele foi feito para ser aberto em gravidade zero. É a única explicação. Gente, vamos falar de coisa mais... de lugares que tem um pouquinho mais de sol? Vamos! Em um clima mediterrâneo. O Chad, obviamente, a gosto do Mediterrâneo, você tem mais o que fazer do que ficar consertando o micro. Então vamos consertar consoles em vez de micros. Sim, ele consertou em televisão. O bichinho estava maltratado, mas só tinha uma tela preta. A coisa era menos feita que aparece. Problemas mais estéticos que qualquer coisa, porque o problema era só uma RAM. Trocou um chip de RAM, funcionou. Ele gastou 5% do tempo trocando a RAM e 95% limpando o Intellivision. Aquelas placas de alumínio estavam perda total, né? Inadmissível. Isso. O problema desses equipamentos que tem essas plaquinhas de alumínio, né? Essas etiquetas de alumínio, é que elas corroem, elas oxidam com o tempo, e se não tiver guardado num lugar protegido da umidade, de sal, etc., não tem como, o negócio vai ser destruído. Aquelas etiquetas metalizadas, né? Aí eu imagino, valeria a pena imprimir umas etiquetas de plástico mesmo, cinza, com plástico metalizado, que desse uma aparência mais ou menos parecida, né, com o original, mas que fosse mais durável, né? Alumínio oxida. Mas na época ninguém pensava nisso. Ninguém imaginava, em 1979, que esse console começou a ser fabricado, que ia aparecer insanos querendo usar essa máquina em 2020, né? O cara estava achando que 81 estava no lixo já isso.
tô vendo aqui a imagem, assim, que falou, como disse o César, a maior parte do tempo foi limpar o gabinete. Gente, tem umas fotos aqui de como é que tava o Intellivision, de dar pena. Você dá vontade de sentar e chorar. Não chora agora não. O reparo foi fácil. O que pegou mesmo foi limpar o dito cujo. Então, uma cena que ele lavou, botou o granito pra secar em cima de uma mureta. E ele só tem um controle, ele precisa arrumar outro. Esses controles do Intellivision são uma coisa complicada. É muito mais complicado que o controle em si, porque é uma coisa totalmente proprietária, com aquele disco, essas teclas, né? É pior do que tampa lateral de Hot Beat. Eu fico pensando como é que ia ser jogar Kibert no Intellivision, com esse controle, com aquele disco embaixo. Você joga o Kibert e depois você vai no ortopedista pra ver os ligamentos do teu dedão que deixaram de funcionar. Não, porque você vai pulando na diagonal, como é que você faz diagonal naquele disco? Vai ser um inferno, né? Então, é aí que entram os tendões que vão morrer da tua mão. Falando isso, continuando falando de um sujeito que é mais especialista em extreme, né? Por isso que eu falei pra você não chorar ainda, né? Você pode chorar agora. Não, pois é, restauração extreme. O Drygol, que ao contrário do pessoal da modinha, ele não faz vídeo, né? Ele gosta de fazer post, do Mirror, gosta de fazer post encher de foto. Então ele começou pegando um Amiga 1200, que, meu Deus, a primeira foto já dá medo. Você olha a blindagem, tá. Tinha uma pedra. Uma pedra. E como tá a corrida de ferrugem. Aí um meme que ele coloca com Bruce Lee, né? E lá vai lá. Apenas mais um 1200. Mais um dia, mais um trabalho. Ele começa, pega o Amiga 1200, que já tá sujo no gabinete. Ele vai aplicar um pouco de... Inclusive com direito à tecla coringa do 1200, acho que o 600 também tinha. Qual é a tecla coringa? Olha o teclado, você vai pegar entre o Shift e o Z. Ah, sim. É porque como os teclados eram feitos padrão, né, e para vários layouts, alguns modelos de Amiga, esse aqui tem duas teclas coringa, inclusive. E tinham teclas coringa. Que não são mapeadas essas teclas. Não, elas não funcionam pro layout que você for usar. Esse aqui é o layout americano? Esse é o layout... Não, britânico. É, o layout britânico. Não, eu tô vendo. É, layout britânico, é verdade. Pela posição da arroba, layout britânico. Agora, gente, olhando aqui, a blindagem, a parte que ficou debaixo do teclado ainda dá. Mas, cara, a parte que tá por fora é só tristeza. O gabinete literalmente estava drogado, stoned, né? Ele tem uma pedra. Antes falou, a primeira foto tinha uma pedra em cima, né? E a pedra no sentido geológico da coisa. Não era uma Amiga viciada, gente, por favor. Não, ele coloca, né? Ele assim, eu vi insetos, fungos, folhas, aranhas e outras coisas esquisitas dentro de computadores, mas nesse momento é um pouco diferente. Eu vi uma pedra. E, gente, a blindagem, toda a parte metálica, muita ferrugem. Nossa, mancha de ferrugem no slot de expansão. Nossa, bichinho tava... Não, o case tava com marca de ferrugem. Assim, literalmente a máquina era o Homem de Ferro. O plástico embaixo, né, a parte dentro do gabinete. E o mais legal, ele falou, alguém tentou consertar. E tem uma gambiarra no resistor SMD aqui. Tô vendo a gambiarra no 591. Nossa, que coisa. Aí ele começa com essa cena eletrônica, tirando tudo, e ele dá um trato nesse micro, né? Dá muito amor e carinho, obviamente, cumpre o mantra, né? Recap. Ele faz lá todo o trabalho de limpeza. Gente do céu, vazou bateria? Ele arranca todos os conectores só. Não, eu acho que... Não vazou bateria não, porque essa máquina não tem bateria. Ah, tá, não, porque dá a impressão que tinha vazado uma bateria, porque tem um texto... Não, é só ferrugem. Ah, tá. Só corrosão. Aí ele dá uma restaurada, tudo lá, deu um trato na placa, consertou, arrancou. Ele arrancou todos os conectores, limpou todos e ressoldou todos, né? E aí ele arrancou o módulo RF e vou fazer uma coisa útil com o RF, vamos botar um S-Video no lugar. Sim, ele arrumou uma plaquinha específica para fazer o S-Video e pronto. Melhor que... também consertou tecla, tá? Sim. Nossa, tem tecla quebrada, a torre embaixo quebrada. Pingando a cola. Aí depois que ele lixou e fez tudo que tinha que... lixou, limpou e tudo que tinha que fazer com a blindagem, ele pintou a blindagem. Ah, claro. Só não sei se isso é o último, mas tudo bem.
Eu fiz isso com o JVC. Eu tive um JVC aqui que foi sobrevivente do tsunami do Japão, né? Aquele último tsunami que teve nos anos 2010. Ele tava entre o tsunami e Fukushima. A piada era essa. Tanto que teve gente que falou, mas será que vocês podiam ter um contador Geiger? Vocês podiam verificar, quem sabe ele tá com radiação? Eu falei, gente, por favor, né? Esse é o tipo da coisa que é melhor não saber. É melhor ficar da sua e ignorar o fato de como todo tá brilhando no escuro. Eu ainda não criei um terceiro braço, não brotou nada estranho, então. E nem comecei, nem criei superpoderes. Então acredito que ele não tinha radiação mesmo, não. Mas a blindagem aconteceu isso. Eu lixei a blindagem toda, eu apliquei removedor de ferrugem e depois eu pintei a blindagem. Eu não tenho paciência para blindagem, Reto. Não tem mais mãe reclamando que tá dando interferência na novela. A gente da blindagem se perde. Eu descarto, o mico fica mais leve e continua funcionando. No meu caso, é porque a blindagem era muito fininha, eu tive que colocar ela para espaçar o computador do gabinete plástico. Eu tinha que também tem esse problema, né? Tem blindagens que elas também têm função estrutural. Função estrutural. No ST também tem isso. No próprio Amiga, essa blindagem ela protege, evitar que o teclado toque na placa-mãe. Então não tem jeito, você vai ter que ter o Amiga 1200 aqui. Ele pintou a blindagem, né? Nossa, ácido fosfórico. Ácido fosfórico é vida. Cara, ele tá às costas do fosfórico no gabinete. Gente do céu. Olha, eu tinha uma escovinha dessa da 3M aqui. Aí, obviamente, ele montou um emulador de drive, porque Deus me livre e me guarde alguém usar disquete hoje em dia a sério. Tipo, usa um emulador de drive, o da Gotek com o firmware trocado, que dá pra fazer fica muito melhor. Tá aqui, dá pra ver como é que no final, como é que ficou a adaptação. Ele tirou o RF, como é que ficou. Ficou um buraquinho do lado, mas, show, ficou um S-vídeo ali. Pra poder botar pedra de novo. Tinha uma pedra no meio do caminho. E como ele encerra aqui, botou lá o Han Solo, só queria dizer joinha. Não pode mais usar o Han Shot First, porque a Disney acabou com isso. E já que o Han Solo falou joinha, vou passar pro próximo, que é basicamente, né, ele tinha esquecido umas fotos aí de 8 Commodore Plus 4, que ele tirou para consertar, e enfim, achou as fotos e resolveu publicar. Né? Tudo que tem nesse anterior do Amiga tem multiplicado por 8 aí. Retorre de tecla, instalação de adaptador de SD dentro das máquinas, cambal. Na verdade, não tava no nível de sujeira do Amiga 1200. Tem alguns. A sujeira pelo menos estava distribuída. Alguns, por exemplo, estão sem tecla, tem algumas torres de tecla que estão quebradas. Cara, como é que você quebra uma torre de tecla? Pergunta pro cara que quebrou, né? Porque Jogando Olimpíadas. Não tinha pra esses computadores. Será que não? Ele também trocou a ROM, né? Trocou o CPU. LED power quebrado. Isso, né? Ele adaptou a fonte do Commodore 64 pros Plus 4, já que não tinha fonte Plus 4. Ele fez uma coisa legal. Ele pegou alguns LEDs de power, não dava, o LED era retangular, que ele fez? Ele veio com a Dremel, né? Com uma micro-retífica que lixou o LED para poder caber, né? No local fica direitinho o LED de power, né? Ficou certinho, show. Aí trocou no S2S, botou um S2ESC, botou aqui que também ninguém merece usar fita cassete, nem o análogo do 1541 desses caras. Pois não dá. Aí alguns dele botou S2ESC. É dele, né? Customizada. Inclusive faz o jabá com o link aqui pro. O link pra ele próprio. Eu tenho uma SDzinha assim nesse tamanhozinho também. Eu tenho vontade de enfiar assim que eu consertar meu 128 de novo, fazer algo parecido, só pra. Peraí, você vai consertar o 128 de novo? Não, eu tenho que consertar ainda. Ele não foi consertado. Eu comprei a placa PLA, o chip Klingon, né? Só que ainda não foi corrigido. Porque eu ainda não consegui arrancar a CAPLA original. E pra terminar, ele restaura os gabinetes com uma observação. O problema de plástico escuro, como o caso dos Commodore Plus 4, quando você limpa o quê? Eles acabam ficando mate. Eles ficam foscos. Eles ficam meio fosquinhos. Obrigado, tinha esquecido disso. E aí ele teve que usar um óleo, não tinha óleo de bebê, pra deixar de ser fosco e voltar a ser. Olha, ele passou óleo Johnson. Passou óleo Johnson.
disse que perdeu a maior parte das fotos desse post. Nossa. Ele conseguiu restaurar completamente 5 das máquinas. As outras esperando pelo substituto do chip do TED, né? Tem um projeto que é o TED com TH. TED Talk. É o TED, né? Que estão fazendo testes para substituir. Vai aguardar para poder concluir, para restaurar os outros. Mas dos 8, 5 estão plenamente funcionais. E enquanto isso, a oficina dele ficou com cheirinho de bebê, né? Ah, sim, ficou cheirosinho. Vamos lá agora? Vamos mudar de... Vamos mudar de país, inclusive. Vamos mais para vamos para Espanha. Vamos um país um pouco mais quente, né? Uma península. Opa, terrinha. E aí o Noel Lopes, né? Que tem notabilizado ultimamente fazendo vídeos de restauração, né, muito interessante. Aliás, se vocês querem aprender alguma coisa de eletrônica, vale a pena, porque ele literalmente ele perde tempo do vídeo explicando como certas coisas funcionam. Isso é legal. Assim, ele finalmente terminou a novela de consertar um SVI 328, né? A máquina mais conhecido como MSX0. Que é a máquina qual foi a base para a construção do padrão MSX, né? E o Giovanni, conta um pouquinho mais disso, que você tem acompanhado mais o trabalho. Nossa, mãe, essa é a terceira parte, né? Ele apanhou muito dessa máquina. Não, tem vídeos fantásticos. Tanto que ele troca o fusível, quando ele liga, só dá pra ver o flash dentro do fusível. Bang! A máquina tava cheia de curto maluco, tinha daughterboard pra botar só os retificadores de voltagem, né, que é os transistores pra retificar voltagem. Deu toda essa arrumação, partes 1 e 2. Aí a parte 2 parece que ele termina assim, poxa, agora tá tudo certo, só falta trocar a VRAM. Aí depois desliga, ele liga de novo, a máquina tá toda cheia de lixo na tela. O VDP foi pro saco. Aí foi procurar, aí sim, ele compra um VDP, só que vem errado. Falsificado, aqueles... aqueles que vêm do AliExpress, né? Com o AliExpress que acontece isso, né? Ele comprou acho que no eBay. Isso, foi no eBay. Não. Eu estou caluniando o AliExpress fiscaliza certinho essas coisas. Aí ele acabou tendo que canibalizar um Texas, né? Um T99. Ele acabou. Porque era um VDP de 50 Hz que ele sabia que funcionava. E aí finalmente ele pôde terminar e dar esse concerto como finalizado. Logo depois tem um outro vídeo que, assim, esse era um concerto que ele comenta. Deveria ser rapidinho. Né, mandaram um Spectrum 128 para ele, que assim, é tela preta com sujeira. Esse aqui geralmente é um transistor que queima, só que, né, não foi bem assim. Ele realmente, o transistor estava com problema, estava com um curto completamente louco. Ele teve que trocar esse cara, se não for a memória, ele teve que trocar a ROM, ele teve que trocar os 80, ele fez trocou um outro chip que é um substituto é um gate array, que também estava queimado. Ele quase teve que precisar trocar a ULA e trocou, acho que, as RAMs. Era o conserto rapidinho. Inclusive, nesse vídeo ele conta uma curiosidade que era na parte 2, que ele vai assim, tá explicando como as RAMs funcionam. Ele fala assim, essas RAMs aqui que é a parte baixa do Spectrum, né, que são os primeiros 16K, se você contar pelos chips aqui, você vai ver que dá 64K. Aí você se pergunta, mas a Sinclair botou 64K ao todo para fazer 16? Ele, não é bem assim. A Sinclair comprava chip de RAM com defeito. E usava parte do chip que não estava com defeito. Sim, tem um jumper na placa que você define qual parte você vai usar. Qual dos 4 bancos que não está com defeito? Exatamente. Você falou, você acha que o Sinclair fez isso ali? No way. Trash to Treasure, né? Trash to Treasure desde sempre. Mas aí a gente passa pra outra. Vamos dizer, esse mês tá cheio, né? E aí, cadê o Jambeta e os seus vídeos intermináveis? Tá aí, quem pediu Jambeta, toma Jambeta. Né? Aliás, eu tô achando que o Jambeta ele faz de propósito algumas coisas nos vídeos dele. Ele pegou um Spectrum Plus, deu um trato, deu uma restaurada, deu uma preparada nele, preparado pro futuro. O que ele fez no Plus? Trocou, botou alguma coisa... O que ele fez? Eu confesso, esse vídeo eu não vi. O próximo vídeo eu assisti todo. Foi um dos que eu assisti dele. Esse eu também não vi, mas assim, eu tava falando porque é o seguinte, este vídeo tem 32 minutos e 23 segundos. 32 e 23, nossa. E o seguinte tem 26 minutos e 26 segundos. Ele faz de propósito isso. Faz sentido. Ele fez deu um trato aqui nele, trocou alguns capacitores. Ele colocou
dissipador de calor nas máquinas, né? Ele trocou os badges, substituiu o parafuso, tudo bem. Então tá, né? E trocou alguns capacitores. Basicamente ele fez uma faxina geral. E esse é só um plus, né? Ele não é o Toshak. Sim, deu um trato nele. Agora, o segundo vídeo, esse eu assisti todo. Ele pegou um emulador de drive famoso, emulador de drive da Gotek. Ele deu um trato no emulador, atualizou o firmware, fez algumas alterações e ele fez mudanças. Tipo, ele trocou o botão para ficar mais fácil para trocar, né? Ele fez algumas atualizações, inclusive trocou o display. Isso basicamente, ele trocou a Gotek do jeito que veio, transformou o equipamento que outros fornecedores vendem para. Ou seja, ele fez esse trabalho de customização que esse outro fornecedor faz e detalhou. Sim, ele botou um display de OLED, ele colocou o encoder, ele botou um botão giratório, então é um potenciômetro. Então você trocar o disco, você pega ele no botão, você gira, manteve os botões para você selecionar, você pode girar para escolher, e o firmware ele trocou o botão flash flop. E o legal no display de OLED que ele colocou é que aparece o nome da imagem disquete também. Por conta do firmware novo, né? Ele troca isso. Tem para quem é usuário Linux, tem inclusive como flashar o firmware no Linux. Ele mostrou. Flashar é bonito, hein? Flashar é bonito. Como ele fez isso, mostrou ferramentas, mostrou o STM32, a versão para Windows, a ferramenta para Mac e para Linux. Bem legal. Assim, esse vídeo, eu vou confessar para vocês que por um breve instante de tempo eu pensei em até comprar um adaptador de um emulador de drive e botar em algum MSX desses meus. Mas aí, vontade daí passa, eu me lembrei que realmente eu vou confessar a vocês, eu odeio disquete. Então, assim, eu não gosto de disquete. Eu odeio, é muito forte. Mas e dá uma trabalheira fazer essa atração. No final das coisas, não entendeu? O moral da história desse vídeo é: compra a versão mais avançada, que o pessoal já faz todo esse trabalho de customização para você, já vem com um displayzinho. Essa trabalheira que você vai ter para fazer os updates, você transforma essa trabalheira em dinheiro e compra um negocinho para você. E agora entra aquela nota explicativa de que o Retrocomputaria não está ganhando nenhum centavo em anunciar o emulador da Gotek já hackeado que está vendendo no eBay. E aí, pra gente fechar essa sessão quilométrica que temos, como é que foi o mês de agosto do nosso chapinha do Adrian Black? E o Adrian Black aproveitou o período da pandemia e fez 3 serviços, né? Ele pegou um Franklin Ace 1000. Aliás, eles adoram achar clone de Apple II. Aqui, pessoal, torce o nariz, lá eles acham muito legal isso. Esse clone de Apple II em particular tem uma segurança histórica, né, na história dos clones, né? Aquele nosso artigo nosso, né, qual o blog onde eu traduzi aquilo, meu Deus, esqueci o nome, sobre o ataque dos clones, e toda aquela história de ter que fazer sala limpa com a ROM da máquina, etc. Esse Franklin Ace foi um protagonista. Mas o Franklin não fez, né? Exatamente, ele não fez, depois teve algumas decisões na justiça favoráveis a ele, tanto que a máquina foi vendida por alguns meses com ROM descaradamente copiada, mas havia decisão favorável a ele, então as pessoas compraram e usaram, até que finalmente chegou na Suprema Corte do Estado e não, realmente você copiou e você tem que fazer, tem que botar uma ROM que não seja da Apple. Aí eles interromperam a venda da máquina, depois fizeram release de uma com uma ROM feita por eles próprios, mas que não era nem de longe tão compatível. Aí o sucesso da máquina caiu vertiginosamente e foi o fim dessa linha. E o pessoal que aprendeu a lição foi aquele pessoal egresso da Texas que fundou a Compaq. A gente vai botar o link do artigo sobre clonagem aí no show notes. Por isso que a VTech ela fez a própria ROM quando lançou lá os VTech 128, os Laser 128, né? Aqueles clones de 2C, né? Excelentes clones. Inclusive com direito a pedir pra Microsoft fazer um Basic novo pra eles, a Microsoft fez. Pagando bem que mal tem. Então são 2 vídeos dele mexendo num Franklin Ace 1000. Pra gente, a gente encontrava clone de Apple II debaixo da pedra, né? Virou uma pedra, tem um clone de Apple II ali embaixo. Mas pra eles é uma coisa muito, muito incomum. Então acho que tem isso também, dessa fascinação. Não, e eram vendidos nas revistas. É muito engraçado. Quando você pega revistas da época, lá nos Estados Unidos, tipo a Byte, os caras vendiam a máquina, você via foto, ilustração, era um clone de Apple II, mas eles não falavam isso. Falavam que era uma máquina que rodava CPM. São 2 vídeos que ele fez.
né, apresentando tudo, mostrando todo o processo. São 2 vídeos que ele detalhou bem como ele está fazendo, vale a pena ver. O segundo ele faz o recap de um Mac SE/30. Ainda esses Mac? Ainda esses Mac. Esse eu não vi, eu vi o último. Eu vi o último vídeo que nós vamos comentar, eu assisti também. Assisti esses dias. Ele pega a placa do SE/30, né? Lá, e vamos que vamos. Né? Aí ele fala, não, vou fazer um vídeo curto, 24 minutos. Curto. Isso é curto pra ele, tá bom, né? Curto pra mim, vídeo até 10 minutos, pô. Aí ele bota vídeo curto, né? Tentando um novo formato de vídeo, uma série de vídeo de 4 bits, né? Vídeos individuais curtos. Nesse vídeo ele trabalha num SE/30 na placa-mãe que foi doada para o canal por alguém por um espectador, né? Faz o recap, faz o teste para botar ele funcionando, né? E ele usa uma fonte, vai testar ver se ele consegue botar uma fonte de Mac Classic para manter esse SE/30 funcionando. Eu não vi esse vídeo, não sei, esse eu não assisti. Mas é interessante para ver para ver como é que fazendo isso, porque mesmo os Mac clássicos, né, eles são um tanto quanto diferentes. Diferentes é um termo muito vago, muito eufemista. Eles são tanto quanto bizarros pra gente, porque a Apple, depois das coisas um monte de clonagem de Apple II, ela fechou tudo com os Macs, né? Então, tipo, para soltar o parafuso tinha que usar uma chave de quase 1 metro de comprimento, né? Já existia a intenção prévia de fechar com o Lisa e antes disso até com o Apple III. O Lisa tinha até DRM para não copiar em software. Sim, mas porque é aquela coisa, né? Isso era uma ideia mais do Jobs, né? Porque o Wozniak deixou bem claro que para ele não tinha problema. Copiaram. Ele não se importava tanto assim com... O lance do Franklin, ele comenta na biografia dele que se os caras tivessem chegado para ele falar, cara, nós copiamos de você, obrigado pelo produto que você fez, ele tava ótimo. Ele tava feliz da vida. O Voz tava de boa. Assim, legal, que maneiro, vocês compraram meu trabalho, gostaram, foi bom. É capaz dele até ir lá, mexer alguma coisa. Até tirava foto, né? Aliás, tem uns lances desses com o John Draper lá na Apple de terreno ainda, né? Que os outros sócios ficaram meio preocupados. O que esse cara tá fazendo aqui? Mas assim, ele não tinha problema com isso, né? Isso é legal pra ver porque é uma máquina que a gente não conhece muito, não vê muito por dentro, né? Por causa da mudança de filosofia da Apple. Agora, o último vídeo que ele ressuscitando o Amiga 2000, esse vídeo eu assisti. Esse foi um dos que eu assisti. Gente... Peraí, ressuscitando ou tentando ressuscitar? Não, ele ressuscitou. A máquina funciona. É um vídeo longo, detalhado, porque um vídeo, coitado, é uma máquina que sofreu os danos de uma maldita bateria de níquel-cádmio, fez aquele estrago que vocês sabem que uma bateria de níquel-cádmio pode fazer na placa, todo o estrago possível e imaginável, e ele foi fazendo tudo lá, testando um a um, tudo lá, mostrando, fazendo. Eu achei interessante que a ROM que ele tem, uma ROM que ele coloca no lugar do Kickstart, que já é um software para teste, então ele usa para testar o micro todo. Então ele vai testar. O Lopes, ele também tem um cartucho desse pro Spectrum, que ele fala que tem um troço que ele comenta que acho que no vídeo do repórter da máquina da Invis, que ele coloca o cartucho, o cartucho fala que não reconhece a máquina. Ele coloca essa ROM para fazer os testes. Então, por exemplo, ele identifica um problema num chip que cuida do barramento Zorro. Então ele consegue identificar. Ele falou, tem uma hora que ele faz, olha só, liguei aqui, botou, se você não usar nenhum slot, a máquina tá pronta, ela funciona se for usar, mas a gente vai ter que identificar para ter certeza que é aquele chip. E ele usa essa ROM que ele coloca no lugar do Kickstart para poder rodar os testes, tudo. É bem legal esse vídeo. É longo, mais de 30 minutos, mas é um vídeo que vale muito a pena você parar para ver. Sei lá, eu que não tenho conhecimento sobre a arquitetura do Amiga, foi um vídeo muito interessante para conhecer. Eu curti bastante. Eu recomendo a todos que vejam, que é bem interessante para você conhecer ali. E ele vai fazendo tudo daquele jeito bem do Adrian Black, né? Mostrando, falando bastante, explicando o que ele tá fazendo. Vamos ver esse cara. Da hora que ele liga, ele... tela verde, já melhorou. Tava dando tela preta, tá dando tela verde. Você mudou a cor. Ele tem o Adrian Black tem uma preocupação didática. Mas o Adrian Black ele tem uma preocupação didática mesmo. Ele para. Cheguei aqui. Beleza, andei, não andei. O que aconteceu, o que não aconteceu. Eu acho que é um bom vídeo para, de repente, pra muita gente que tá, obviamente, tem que ter o domínio do inglês. Mas pra galera que tá, de repente, começando a trabalhar, sei lá, ou de repente quer restaurar um computador,
né? E quer saber o mínimo de um bom de eletrônica também, né? Também, uma coisa é uma oportunidade, é o vídeo do Drum Black por causa disso. Não são vídeos curtos, óbvio, mas também não é um vídeo do Jean Black, qualquer vídeo do Jean Black é 1 hora. Do Jean Beta, aliás. Qualquer vídeo de Jean Beta é 1 hora. Olha, Jean Black é o crossover deles, né? É o crossover. Aí, aí se juntar os dois, os vídeos curtos vão ter 256 minutos de duração. 256 minutos e 256 segundos. Vão ser 8 bits. Gente, como o pessoal levantou morto esse mês, hein? O mês é longo. Walking Dead. Vamos passar então pros Mano Parça? Vamos! Brasil! Esse aí é Mano Parça, né? Insiram o meme do Homem-Aranha apontando para si próprio, ou do Obama condecorando a si próprio. Os Manos Parça somos nós. No site no Planeta MS2, né, foi divulgada a nossa campanha do baralho. É uma campanha do baralho, né? Essa piadinha, gente do céu. Eu prometo. Felizmente tá acabando. Tá acabando, né? Vamos ver artigo do nosso parça Mário Cavalcante. Sim, ele publicou falando da nossa campanha do baralho. Então, inclusive, colocou lá a foto do Solution 16. Lembrar que o nosso valete de paus no baralho é o Solution 16. E lembrar que nós também temos uma mão MSX TKCP, né? Então, o motivo do baralho, na verdade? A principal motivação por trás do baralho. Então, lá no Planeta MS2. Na verdade, a gente queria fazer essa mão MSX TKCP com o símbolo do Mercado Livre, mas os nossos advogados disseram que seria uma péssima ideia. Então, já tá lá. Então, mais uma vez agradecer ao nosso Chapa por ter colocado essa informação sobre o baralho, ter anunciado. Agradecer a todo mundo que divulgou, né? A todo mundo que divulgou. Muito obrigado a todos que divulgaram o baralho. Agradecer ao pessoal da Warp Zone, em especial agradecer ao Eduardo Lois, que divulgou na live da Warp Zone também. Agradecer a esse que eu tô lembrando. Teve mais gente que divulgou nosso baralho, então, gente, por favor, desculpa. A memória tá falhando nesse momento, eu não tô lembrando todos que divulgaram. Mas quem tem me anunciado, falado, compartilhado, povo do Canal 3 do Rio, povo do Canal 3 São Paulo, galera que tá colocando aí, vendo a questão da divulgação do nosso baralho, muito obrigado, vocês estão ajudando a gente aí na divulgação. Depois a gente vai falar mais da campanha, mais ao final do episódio. Das campanhas. Sim, das campanhas, verdade. Bom, então, vamos ler comentário agora? Então, nos comentários, nós vamos falar do episódio 111, parte A e parte B. 111 foi o nosso dossiê Space Invaders. Por incrível que pareça, depois de 111 episódios, um dos poucos episódios que eu fazendo dossiê de jogos, é o nosso terceiro dossiê de jogos, mais virão por aí. E a gente começa com o comentário do Fábio Emílio Costa, na parte A, dizendo uma coisinha sobre o fácil de aprender, difícil de dominar. O Bushnell puxou do Go, assim como o nome Atari. O Bushnell, safadinho, copiando o cor do japonês. E o Marujo lembrou, falou, Mata Marciano tem versões putaria. E eu complementei embaixo, falei, você não se espanta, regra 34, né? E botei um link pra quem não conhece a história da regra 34, que pra quem não sabe, que se existe, tá na internet, tem uma versão pornográfica. Não, mas a regra 34 é anterior à internet. Mas é que só na internet faz sentido você falar em regra 34. Ah, tá bom. Parte B, tá todo mundo jogando Space Invaders. Faz todo sentido, é melhor do que ficar comentando. Sim. Perfeitamente. O nosso amigo Fábio Emílio Costa fez uma observação. Uma coisa, Bayonetta tem várias homenagens aos jogos da SEGA, como os Halos dos Anjos serem os anéis do Sonic. E no tema do jogo, ainda que não diretamente, existe toda uma fase da mesma baseada em Space Harrier. Eles até mesmo falam Get Ready. E no Bayonetta 2 tem uma referência similar, mas ele usa, em vez de Space Harrier, usa Afterburner. Mas, cara, Bayonetta é onde a SEGA, né, faz a referência dela. Uma parte, essa imagem de perfil do Fábio é ligeiramente perturbador. Ele mudou pra Páscoa e deixou. Assim como a Konami faz autorreferência em paródios, né? Agora faz autorreferência a si própria em Pachinko. Não, em tudo que é jogo, nas variações de Metal Gear que ela vai tentar fazer, né? Metal Gear em patinho, coisa do tipo. E o Diego Tuneleiro diz Rialto com Chicken Invaders, um dos episódios mais engraçados. Que bom. Nos e-mails, que eu me lembre, não tivemos comentários. Aquele de reclamação, nossos advogados pediram para deixar quieto. Fingir que não existe, tá? Gente, então, e no Retro Foi 2 em 1. No 2 em 1.
Retro Hits 199, 2 chiptones em 1, o Daniel Lamas da Silva Coelho disse: olá turma, sempre acompanho vocês, isso quando a patroa não liga, mas acho sensacional principalmente o Retro Hits e os programas que falam sobre MSX. Tive um Expert Plus 1.1 preto e me amarrava a jogar coisas como Nightmare e Astro Marine Corps, e resolvi fazer uma roupagem na música do Astro Marine Corps da versão da MSX. Estou colocando o link apenas para compartilhar a minha homenagem a esse micro que marcou a minha vida e me fez apaixonar pela informática. Então, o Daniel colocou o link, tem um vídeo no YouTube, ele fez uma versão, a gente pode colocar um pedacinho da música no episódio? Deixa que eu coloco, pela mágica da edição eu vou colocar agora. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não ouvi, mas já sei que é melhor do que a versão original. Vocês ouvintes que ouviram, nos digam se o César está certo. Cara, não tem como eu estar errado nisso, ponto. É uma curiosidade da música do Aston Marine Corps, né, tirando o fato da gente ouvir em 60 Hz, ela ser em 50, é que o in-game, a música do in-game é durante o jogo que a gente tá acostumado na versão da MSX, é só a música de abertura. Porque a música na versão original do Spectrum é outra. E, sinceramente, a música de abertura do Aston Marine Corps é muito melhor do que a que toca oficialmente no jogo. Dá mais a emoção, inclusive. Dito isto, e obviamente vocês vão ver que eu estou absolutamente certo, vamos pro... Isso aí, Giovanni. Vamos lá, por onde eu começo? Todo mundo tá meio careca e banguela de saber, né, que o MSX12 ele tem um modo de 256 cores. Só que como ele quase gasta a VRAM inteira para fazer essas coisas, o pessoal nunca brincou de usar isso muito para jogo, o máximo tá de abertura e olha lá. Mas assim, é um modo muito legal para você trabalhar, para você converter algumas imagens. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer algumas ferramentas de conversão para isso. Tudo porque eu queria fazer uma ferramenta de conversão que usasse também um modo entrelaçado, né? E ter um modo de vídeo de 256 por 424 ou 384, que é o caso que eu estou usando aqui. E aí assim eu resolvi brincar de usar a Pillow, que é uma versão mais sofisticada da PIL, né? Que é Python Image Library, para montar ferramentas de fazer isso. Claro que nessa brincadeira eu resolvi explicar como é que funciona a 256 cores da MSX, né? Qual é a gambiarra que a Yamaha fez para atochar 9 bits em 1 byte, que ela não deveria, mas ela acabou fazendo isso. E toda essa parte de computação gráfica que você usa para fazer conversão de imagem, né? Inclusive explicando como funciona o Differ, como funciona o Floyd Steinberg, e por aí vai. Eu vou fazer um vídeo um post didático sobre isso, que no final gera uma ferramenta legal que você consegue ter uma conversão quase tão real da imagem em 24 bits, que é o que a gente usa hoje, por um formato de 9 bits, no caso de 8 bits. A imagem que você colocou aqui no final do pôr do sol ficou bem próximo. Pensar que é uma imagem da original para uma imagem em 250, usando 250 cores, ficou bem próximo. Pensando que isso é uma máquina de 85, né? Sim, um VDP dessa época, nossa, ficou bem próximo mesmo. E tem uma coisa que eu tenho feito também, assim, isso não está em post ainda, né, nem como você escrever, que é aplicar toda essa teoria maravilhosa que está sendo desenvolvida aqui para os modos de 16 cores. Então, outras coisas virão. Legal. Só precisa estudar mais matemática agora. Eu me prometi durante a pandemia estudar mais matemática, voltar a estudar as equações diferenciais, tudo.
tô com tanta coisa para fazer que não consegui tirar o meu Boyce de prima da estante. E aí vamos falar um pouquinho das nossas campanhas, né? Nós já estamos na reta final das nossas campanhas, então ressaltar aqui inicialmente a campanha do baralho de micros e videogames clássicos. Nós já atingimos a meta, então todos vocês que colaboraram, nosso muito, muito, muito obrigado. Nós já estamos com 106% da campanha. Estávamos quando gravamos isso, não sabemos o que o futuro nos reserva. Agora que você está ouvindo isso, estará com mais. Esperamos, né? Esperando estar com mais, mas no momento da gravação estamos com 106%. Se você comprou e não respondeu a pesquisa que eu coloquei, dá um pulinho para ver lá o link da pesquisa que eu coloquei lá no mini blog da campanha. Por quê? A gente precisa saber, nós, como é que as pessoas, quem está compartilhando, quem está o quê, tipo, qual é a camisa que a pessoa vai querer. Porque teve gente que comprou o baralho junto com uma camisa do Retro Computaria. Eu preciso saber o tamanho da camisa, tá? Eu preciso saber o tamanho da camisa que você deseja. Outras coisas, o cordão é um cordão exclusivo do Retro Computaria, é um cordão de crachá, tá? E caneta a gente tem, mas eu preciso saber, tipo, a camisa, qual é o tamanho da camisa, porque eu vou fazer um levantamento e por ocasião que vocês fizerem isso, já terei ido na confecção, solicitado, e eu espero já ter as camisas já prontas até o final da campanha. Gente, mandem essa informação, senão a gente vai ter que adivinhar o seu tamanho, o seu sexo, e a gente provavelmente vai errar as duas coisas. A gente vai errar feio, inclusive. Principalmente a gente precisa saber do tamanho das camisas, pra gente poder fazer o levantamento e levar na confecção para poder solicitar. Porque a ideia é assim, a gente quer deixar tudo pronto, isso vale também para a campanha do livro. A gente quer deixar tudo pronto para que no momento que a gente fazer, a única coisa que a gente vai ter que resolver é coisas como comprar envelope, comprar caixa, imprimir as cartas de agradecimento, as etiquetas. Eu já vou começar a adiantar algumas coisas para deixar tudo encaminhado para que a gente consiga fazer a entrega, a remessa. E, gente, não vai ser pouco, só do baralho são mais de 60 baralhos para ser impressos. Haja baralho, hein? Obrigado. Haja baralho. Vai ser, já adiantando, muito obrigado. Então a gente vai para fazer essa remessa do baralho, poder fazer a entrega disso o mais rápido que a gente puder. Quanto ao livro, eu tô ainda impressionado e mais uma vez muito obrigado, que o livro está com 193%. Estão fazendo que nem a Dilma, estamos dobrando a meta. Eu tô bem impressionado e mais uma vez extremamente agradecido. Cara, eu acho que a gente dobrou a meta quando o nosso ouvinte estiver ouvindo isso. Muito provavelmente. Eu tenho fé que sim. Então, mais uma vez, muito obrigado. Assim, tem uma outra pesquisa aí, que aí no caso eu tô perguntando o tamanho da camisa, qual é a camisa, porque tem alguns que vão querer a camisa preta, outros vão querer a camisa preta com o logo da MSX em fundo vermelho, outros vão querer a camisa azul do boot, o tamanho, se o cordão é de crachá ou de pendrive, se vai querer dedicatória no livro ou não. Alguns pediram, alguns aceitaram, quero que a sua letra feia suje meu livro. Não quero que a sua letra feia, a quem vai mandar a dedicatória. Faça um carimbo. Não, o Luiz Fernando Veríssimo já fez isso. Eu não vou fazer isso, não. Isso aí é coisa para escritores como o Veríssimo. Eu sou apenas um mero novato. Eu vou escrever. Faz algum tempo eu descobri que existe o tal do Ex Libris. Eu não conhecia esse conceito. Das pessoas que fazem carimbos para identificar os seus próprios livros. E que Gente, esse carimbo apareceu no Batman, daquela série gaiata dos anos 60, em que o vilão era o Traça, representado pelo Rod McDowell. Ele mandava uma armadilha, um enigma, não sei o que, num livro, que o vilão era obcecado em livros, e apareceu um ex-libris dele, o carimbo próprio dele. Foi aí que eu aprendi que existia esse negócio. Não, o mais legal do ex-libris é que assim, ele chega a um certo nível de refinamento e há pessoas que colecionam livros de outras pessoas por conta do carimbo do ex-libris. Bem, o ser humano é um colecionador, né? Bem, e nós sabemos disso mais do que ninguém. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que colaborou. O livro tá resolvido, já tá, para quem algumas pessoas me perguntaram, mas vai dar tempo de entregar o livro? Gente, o livro já tá pronto, tá diagramado, já foi, por ocasião, já foi enviado para gráfica e eu já devo ter visto pelo menos a prévia
dele, então eu só preciso fechar a quantidade gráfica, mas você falou que seria feito por monges copistas. Não, monges copistas vão ter problemas para fazer. Não vai dar para ter a fonte do MSX em alguns lugares. O monge copista vai ter que ser monge desenhista também. Então vocês vão ter Estou esperando fechar para poder finalmente imprimir os conteúdos, poder fazer as coisas. A nossa meta, como eu coloquei o prazo para a gente fazer a remessa disso tudo até o dia. Fazer a remessa, eles querem fazer até o dia 31 de dezembro. Quem comprou o livro e comprou o baralho já vai sabendo que eu vou, a não ser que a pessoa peça para que venha separado, eu devo mandar tudo num pacote só, mas vai ganhar um brinde. Para não contaminar. Tem gente que pode falar, não, eu quero os dois em separado. Tudo bem, tá no direito. Mas todos que responderam a pesquisa até o momento, aí alguém falou, por que pesquisa? Gente, se eu for mandar e-mail para 90 e poucas pessoas e cada um fica mandando e escrevendo, eu vou ficar maluco. Então eu montei uma pesquisa no Google Forms. Se você entrar lá no formulário, você responde, tá? Clica lá, responde a pesquisa. Eu já tenho mais de 50 respostas, tá? Pelo menos na campanha do livro. E aí você responde para eu poder fazer o controle, para poder saber como é que vamos fazer, tá? Para poder fazer os envios, poder fazer as postagens. E aí vocês vão fazendo, responde lá para eu ter uma ideia como é que vai ser enviado, tá? Os livros, lembrar, vai ser por envio módico, tá? O impresso. Os pacotes que contêm camisa vão ser enviados por PAC, tudo pelos correios, tá? E a gente vai passar, eu vou colocar lá no site do Retro Computaria, a gente vai colocar uma página com os números de rastreamento. Gente, infelizmente não dá para mandar o número de rastreio para cada um individual, tá? Então a gente vai botar uma página lá, o nome das pessoas e os números de rastreio. Conforme eu vou colocando, eu vou atualizando lá a tabelinha, você vai lá e consulta o seu rastreio. Tá? Consulta o rastreio para saber da questão da chegada. E é claro que no blog a gente vai atualizando, avisando, postamos, começamos a fazer as postagens dos livros. Tá? Mas se você não está ouvindo a gente, não colaborou, ainda há tempo, há espaço, comprem o baralho, tá? Ele tá do baralho. Eu prometo não fazer mais essa piada. Pelo menos não. Não, essas piadas surgirão ainda no próximo Repórter Retro que eu sei. É mais forte que a gente. É fútil tentar prometer uma coisa. Eu tô tentando, tá? Eu tô tentando, mas você não consegue. Resistance is futile. Verdade. Então, colaborem. Você não comprou, colabore, compre o livro tá no momento, vai ter no final do livro o nome de todos como agradecimento, todos aqueles que compraram, seus nomes estarão lá no livro, tá? Sem vocês ele não seria possível, então mais uma vez muito obrigado. Se você não comprou, compre o livro, tá? Eu não garanto que terá depois, como é que vai sair o livro depois, se vai ter versão para comprar, então agora é uma oportunidade de você comprar o baralho também, então adquiram o baralho, tá? Logo já garanto o seu, porque depois do dia 10 de outubro vai ser um barata voa daqueles. Aí eu já vamos ter que começar, vamos mandar rodar, vamos pra gráfica, vamos começar a rodar essa bodega toda, porque a gente tem que mandar e preparar e mandar, entregar essas coisas o mais rápido que a gente puder. Tá ok? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Se você não colaborou, colabora, aproveita a chance nessa reta final, tá? Para a gente bater a meta, que a gente já conseguir dobrar a meta do livro e quem sabe sonhar em dobrar a meta do baralho também. Isso, se dobrar a meta do baralho, depois a gente pode fazer um segundo baralho. Sim, acredite. E vocês vão virar colecionador de baralho. A gente já tá com ideias de outros, damos ideias de outras coisas, se der certo. Claro, agora a nossa meta é fechar esses dois e entregar. Mas já temos ideias para outras campanhas que esperamos que vocês gostem também. A gente vai ter gente, o calendário do Retro Computaria com os podcasters em fotos sensuais. Dispenso. Não. Bom, não, vocês vão pagar pra gente não fazer isso. É diferente. É um crowdfunding às avessas. Mas nós temos ideias para outras campanhas, outros conteúdos. Então, se você colaborem, ajudem a gente para poder fazer, poder atingir essas metas. Vamos ver, mais para frente temos outras ideias aí para fazer. Temos ideia para um segundo baralho, já temos ideias para outros conteúdos também, outros materiais. Então, mas a primeira a gente quer completar essa. Então, entregar essa, fazer, e aí feito isso a gente vai para a próxima. A gente vai ver, vamos ver como é que vai fazer para a próxima. Vamos ver como é que vai ser o trauma, né? Porque, gente, eu vou ter mais. Eu vou quase morar na agência dos Correios. Eu vou quase morar na agência. Eu vou chegar lá com a funcionária que me conhece lá, vai olhar a pilha de caixa, a pilha de pacote, vai olhar e vai dizer assim: é hoje. É hoje mesmo. Vambora. Aí mas colaborem com a gente, tá? Então, mais uma vez, se você não comprou,
a oportunidade que você tem de garantir o seu baralho, a oportunidade de você garantir o seu livro, tá? Dá uma força aí. E com a foto da capa do CD da Rhinostar, né? O cidadão fazendo pose com um Yamaha MSX2. Esse Yamaha é o que eu tenho? Acho que é o que eu tenho. Gente, é o 604, eu tenho esse Yamaha. Não farei essa foto. Ah, tá bom. Então paguem pro Ricardo não fazer a foto. Vamos encerrar, fechamos por hoje. Fechamos já, o nosso ouvinte suficiente. Já assombramos demais vocês. Então, gente, até a próxima semana. Se eu me lembro bem, a próxima semana. Até a próxima semana com mais um episódio do Retrocomputaria. Chega, por hoje só, não falo mais nada. Tchau. Gente, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê semana que vem, ou daqui a 2 ou 3, ou não sabe-se lá quantas semanas. Tchau, fui. Continuem colaborando com o final dos nossos financiamentos coletivos. A gente se vê, sei lá, daqui a uma semana e tchau. Então, gente, até mais. Até daqui a 15 dias ou uma semana, já que ninguém faz a menor ideia, com um novo episódio do Retrocomputaria. Tchau, né? Tchau. Assine a newsletter do Retrocomputaria, a RetroBits, e receba no seu e-mail toda sexta as novidades do mundo da retrocomputação. E fale conosco, comente nos episódios, nas postagens, nos mande e-mail em retrocomputaria@gmail.com. Procure também o nosso perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no Twitter e manifeste-se. Seu comentário, você sabe, é o nosso salário. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.